Meu nome é Reginaldo Valácio, sou integrante do grupo Mais Evidências e nessa apresentação vou abordar os princípios e conceitos centrais da prática em saúde baseada em evidências. Muito mais do que uma nova disciplina que se formou a partir dos conhecimentos da metodologia científica, da bioestatística e da epidemiologia clínica, a prática em saúde baseada em evidências se tornou, nos últimos anos, um movimento em defesa do paciente, um movimento que busca otimizar os benefícios e reduzir os danos nas opções, nas decisões que são tomadas no dia a dia da assistência à saúde. A prática em saúde baseada em evidências diz respeito a algo central, portanto, na tomada de decisões: as competências que levam o profissional a garantir que pacientes e suas famílias estejam bem informados sobre os riscos e os benefícios de cada opção de tratamento no contexto da melhor evidência e das diretrizes. Essa competência parece simples, mas tem se tornado cada vez mais complexa pelo acúmulo exponencial do conhecimento científico nos últimos anos. Bem diferente de há um século atrás, a mídia eletrônica, a nuvem do conhecimento, traz informações a cada dia. E o mesmo acontece com os pacientes. Informações vindas da mídia televisiva, da internet e da mídia também impressa traz dúvidas e informações às vezes que confundem, como essa capa de revista que diz quando a medicina se engana. A prática em saúde baseada em evidências traz informações, traz um conhecimento que procura ajudar a definir prioridades. Prioridades em termos do impacto que as decisões podem ter na saúde das pessoas, o mal que atrasos podem ocasionar, os desperdícios que são tão importantes para a sociedade, principalmente em momentos de crise, e, lógico, o combate às desigualdades na assistência à saúde, preocupações mundiais como das instituições representadas no slide. Outro aspecto fundamental é que a sociedade, as pessoas hoje querem participar das decisões. E nessa tomada de decisões compartilhadas, as evidências são essenciais. Sem evidências é difícil compartilhar a decisão, porque as informações que podem nortear as decisões podem ser enganosas, como falamos antes. A medicina baseada em evidências, que hoje se tornou prática em saúde baseada em evidências, foi definida por um dos seus membros fundadores, por um dos seus pioneiros, o professor Dave Sackett, como o uso judicioso, consciencioso e explícito da melhor evidência disponível no cuidado de pacientes individuais. No centro dessa decisão estão os melhores desfechos para os pacientes baseados na melhor evidência disponível. Mas é fundamental lembrar que essas escolhas, os melhores desfechos, não podem acontecer se não houver a experiência clínica do profissional e os valores, as expectativas e as circunstâncias do paciente em consideração na tomada das decisões. Portanto, nós poderíamos dizer que, resumidamente, o paciente, a experiência clínica e a melhor evidência disponível compõem a medicina baseada em evidências, que deve começar com uma atitude de ceticismo esclarecido, uma atitude de fazer perguntas. Perguntas que estarão presentes ao longo de toda a carreira e praticamente em todos os encontros entre um profissional e um paciente ao longo do tempo. Essas perguntas, a gente poderia classificá-las em dois tipos. Aquelas perguntas que são menos importantes e as mais importantes. Por que menos importantes? Porque algumas perguntas permitem apenas entender um problema. Muitas vezes elas são conceituais. Outras perguntas podem ser respondidas com informações que embasam decisões. Assim, as perguntas básicas são aquelas relacionadas a conceitos, definições, mecanismos e epidemiologia. Geralmente elas começam com o que, como, qual e onde. Já as perguntas clínicas são aquelas que foram feitas para uma tomada de decisão entre um profissional e um profissional e um paciente, mas também foram feitas, a mesma pergunta foi feita para delinear uma pesquisa. Essa pesquisa, então, estará a serviço da tomada de decisões, ela vai embasar essa decisão. Então, esse é o ponto-chave inicial para a prática em saúde baseada em evidências. As perguntas clínicas, elas sempre começam com o paciente ou com um problema que demanda a decisão. Então, nesse elemento da pergunta, a melhor descrição de um grupo de pacientes parecidos com o meu, parecidos com aquele que está envolvido na tomada de decisões, precisa ser descrita
de maneira concisa, clara e precisa. Os dois elementos seguintes da pergunta, a intervenção e o controle ou comparação, dizem respeito às opções. A intervenção, a principal intervenção que eu estou considerando utilizar, e o controle, a comparação, o que é habitual, o que geralmente é feito. E por que eu vou escolher entre um e outro? A escolha tem a ver com os desfechos. Os desfechos são o que esperar do efeito da intervenção. Qual a diferença entre as duas opções, os dois cursos de ação, em termos de riscos de morrer, reinternar, infectar, perder uma função. Portanto, as perguntas clínicas, a pergunta no formato PICO, a gente vai ouvir muito falar na pergunta PICO, elas são bem entendidas pelos clínicos que vão utilizá-las para embasar decisões e pelos pesquisadores que vão utilizá-las para delinear pesquisas de grande relevância para a prática do dia a dia da saúde. Então, ela diz respeito à definição de um problema, de um diagnóstico, as duas opções e o ganho real que existe com cada uma das opções, uma vez tomada a decisão. Vamos com alguns exemplos que fica mais fácil entender isso. Primeiro exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca que esteve em classe funcional 3 já está melhor com o uso de furosemida, enalapril e carvedilol em doses adequadas. Resta avaliar se a espironolactona está indicada. Então, há dúvida se eu agrego ou não a espironolactona ao esquema terapêutico do paciente. Diante dessa situação, nós poderíamos fazer várias perguntas, algumas delas básicas. Como reconhecer a insuficiência cardíaca, a classe funcional 3, o que é a insuficiência cardíaca, qual o mecanismo da espironolactona. Nenhuma dessas perguntas vai trazer informações que ajudam a decidir, elas ajudam a entender. A que ajuda a decidir é a pergunta PICO. Em pacientes com insuficiência cardíaca isquêmica grave, classe funcional 3 e 4, a adição da espironolactona ao tratamento otimizado, comparado ao tratamento otimizado, isoladamente, qual será a diferença entre uma opção e outra em termos de internações, sintomas, mortalidade, hipercalemia grave. Portanto, a pergunta clínica começa com o paciente, o interessado na tomada de decisões, no caso, pacientes com insuficiência cardíaca, a intervenção espironolactona comparado ao tratamento utilizado isolado e os desfechos que importam para o paciente, no caso, morte e internações. Um outro exemplo. Uma paciente na 39ª semana de gestação, na expectativa de que terá um parto normal, pergunta se precisará fazer a episiotomia, porque ouviu falar que é uma rotina para facilitar o parto. As perguntas básicas que poderiam vir: o que é a episiotomia, como ela é feita, qual a alternativa, a rotina. A pergunta PICO ficaria dessa forma. Em pacientes em trabalho de parto normal, a episiotomia de rotina comparada à episiotomia restrita a indicações específicas, qual a diferença em termos de laceração perineal grave, dor, incontinência e cicatrização em 7 dias. Então ficou claro que a pergunta PICO foi feita por um pesquisador que mediu os desfechos que interessam ao paciente e os achados do pesquisador podem nos orientar na tomada de decisões onde desfechos ruins vão acontecer menos, essa é a chave. Os desfechos podem ser classificados em clínicos e substitutos. Os substitutos também são chamados de intermediários ou sucedâneos. É importante conhecer esses dois tipos porque eles respondem a essa pergunta se a diferença foi clinicamente significativa, não só estatisticamente significativa. Podem ser também classificados em objetivos e subjetivos, lembrando que as medidas objetivas são mais confiáveis porque envolvem maior concordância entre dois examinadores. Vamos a alguns exemplos de desfechos clínicos: morte, alívio da dor, dependência funcional, fraturas, náuseas, qualidade de vida, são todos desfechos que interessam muito aos pacientes. O que seriam os desfechos substitutos? Por que eles não interessam tanto ao paciente? Porque nem sempre eles se correlacionam com algo palpável, algo real para os pacientes, às vezes muito mais com a preocupação do médico, como os exemplos redução do tumor, densidade óssea, escolhe um teste neuropsicológico, aumentou ou diminuiu, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, elevação da creatinina, redução do número do colesterol, do valor do colesterol. Os desfechos podem ser combinados, por exemplo, mortalidade mais dependência funcional, internações mais piora radiológica, dor mais uso de analgésico, necessidade de cirurgia mais permanência hospitalar.
O segundo exemplo combina desfecho clínico com desfecho substituto, uma combinação que não é desejável porque pode ser enganosa. Pode parecer que houve um benefício às custas de um aumento grande de um desfecho substituto e não de um desfecho clínico, e isso não interessa aos nossos pacientes. Portanto, nós poderíamos finalizar dizendo que os pilares modernos da prática em saúde baseada em evidências dizem respeito a o que o pesquisador encontrou com essas pesquisas, as medidas dos desfechos, e cada pesquisa pode gerar um conjunto das evidências, e isso vai orientar as nossas decisões. Então, o primeiro elemento, um conjunto das evidências para orientar as decisões, é o primeiro pilar. As evidências, algumas podem ser mais confiáveis, outras menos confiáveis, um segundo pilar, e, fundamentalmente, não podemos confiar apenas nas evidências, mas precisamos integrá-las, elas nunca são suficientes para decisões e recomendações, precisamos integrá-las às expectativas, valores e circunstâncias dos nossos pacientes. Então, esses pilares dizem respeito a uma metodologia sistematizada que será abordada nas aulas seguintes, mas ela não perde a noção mais importante de que os valores, preferências e circunstâncias dos pacientes devem estar no centro das decisões orientadas pelas evidências. Trabalharemos muito a metodologia GRADE, que ajudará a sistematizar tudo isso que foi falado. Esses são os princípios e os conceitos fundamentais dessa primeira sessão.